avaliação urológica e abordagem cirúrgica, né? E por que, primeira coisa, por que falar do transplante renal? Isso aqui é muito interessante, principalmente quem está começando a residência hoje aí, né? Por causa disso aí, né? Insuficiência renal, esses são os dados do Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agora de 2019, certo? A gente tem 805 unidades de diálise no Brasil, né? 800 unidades. A grande maioria delas, 47%, na região sudeste. Quando você pega sul e sudeste, isso aqui vai a 60%, 70% das unidades de diálise. E o número de pacientes em diálise é essa curva aqui, ó. Ele é um número que está sempre crescendo, ano a ano. O que isso quer dizer para a gente no ponto de vista prático para quem trabalha com transplante? Quer dizer que o número de pacientes para poder fazer transplante sobe ano a ano, apesar do transplante que a gente está fazendo. Então, essa é, para mim, a primeira mensagem importante sobre transplantes de rim, né? Que quem quer trabalhar com transplante é sofrido, a gente gasta muito tempo, tem que ir de madrugada operar, mas não falta serviço. A gente sempre vai ter paciente para poder tratar, certo? Quando a gente separa aí por sexo, né, normalmente é em torno de 60% de homens em diálise e 40% das mulheres, né? Então, o homem entra mais em diálise, pede mais o rim, toma menos cuidado durante a vida do que a mulher, né? Se você Homem é mais pega aí, sofrido, né? é mais sofrido, exatamente. Tem que aguentar as mulheres, né? Tem essa Não é fácil, faz não. mal para o espírito, que é confusão, né? Aí, então, se você pegar Não vou aqui do nem ponto de falar vista nada. A gente fica mais financeiro, comovida a cada minuto que passa. do ponto de vista financeiro, por que a gente, quando fala em alta complexidade, a gente fala em alta complexidade do SUS e a diálise está sempre lá? Por causa disso daqui, ó. 80% dos nossos pacientes em diálise são pacientes do SUS no Brasil. E essa média é uma média histórica. Você vê aí que nos 4 últimos anos que ele coloca no censo, isso não muda, né? Então, a grande maioria dos pacientes são pacientes do SUS. Por isso que é tão importante o papel do SUS aí na hemodiálise. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, tem muito paciente fazendo diálise peritoneal, né? Quando você pega o censo, só 7% dos pacientes, no geral, que fazem diálise, fazem diálise peritoneal. 93% dos pacientes fazem hemodiálise. Então ainda tem muito papel para poder crescer a diálise peritoneal. Quando que você acha que é uma boa indicação de diálise peritoneal, Felipe? Quando? O paciente vai fazer, você atendeu um paciente no consultório e ele está em insuficiência renal. Você tem que escolher para ele se ele vai fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Qual que é melhor que a outra? Uma em relação à outra? Eu não sei te falar não, Denilson. Eu falaria de orelhada a peritoneal. José, o que é a diferença de hemodiálise para diálise peritoneal? Vocês sabem como é que o paciente faz diálise peritoneal ou hemodiálise? Você fala como que é a técnica da diálise peritoneal? Não, como é que é a rotina do paciente que faz esse tipo de diálise? Eu sei que a diálise peritoneal o paciente faz com uma frequência maior, mas faz em casa. Ele pode fazer sozinho sem precisar ir a um serviço de referência. Já a hemodiálise, geralmente 2 a 3 vezes por semana, um serviço de referência, e se não me engano, tira um volume maior, né? A peritoneal, eu não sei se tira volume. Tira? Funciona da seguinte maneira. A hemodiálise, quando o paciente está full em hemodiálise, insuficiência renal terminal, o paciente vai 3 vezes por semana, certo? E ele fica 4 horas em cada sessão conectada no aparelho, certo? Então, são 12 horas por semana de hemodiálise. Ele pode escolher o turno da manhã, o turno da tarde ou o turno da noite. O da manhã vai de 6 até por volta ali de 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Aí depois tem um de 11 até as 2 horas da tarde. E o da tarde tem um que vai até 6 horas da tarde, certo? Então, varia dessa maneira. A peritoneal, o paciente faz em casa. Faz a cirurgia, coloca o catéter de Tenkov, acho que todo mundo deve ter colocado aí na residência de geral, e ele faz todos os dias em casa, né, em insuficiência renal terminal. Ele injeta a solução através do catéter, tem uma máquina própria que fica balançando a solução ali para distribuir o soluto enquanto está sendo colocado. Ele faz um primeiro esvaziamento, depois deixa esvaziando durante a noite também, né? No outro dia ele levanta e vai embora. A vantagem da diálise peritoneal
é que o paciente faz a diálise onde ele estiver. A hemodiálise não, ele tem que ficar preso ali ao centro de diálise. Quando ele vai viajar, existe um negócio que chama diálise em trânsito. Então ele tem que entrar em contato com a cidade para ver se tem alguma máquina disponível, porque a gente viu aí que o número de pacientes é muito grande, e nessas máquinas aí disponíveis ele vai ver se ele consegue fazer a sessão de hemodiálise dele, né? Então funciona dessa maneira, certo? Ô, Denilson, e os pacientes geralmente assim, complica menos ou mais a diálise peritoneal? Que eu tenho na cabeça que a peritoneal complica mais, mas eu não sei se isso... O problema da diálise peritoneal são as complicações decorrentes do catéter, certo? Então, a gente tem um índice aumentado de peritonite nesses pacientes, certo? Porque quem toma conta, quem faz asepsia, quem controla tudo é o próprio paciente. Então, tem esse risco sim, certo? Uma coisa importante, a diálise peritoneal tem um papel fundamental, principalmente em paciente que tem dificuldade de acesso, né? Então, o paciente já fez várias fístulas, membro superior, membro inferior, colocou prótese vascular. Então, toda vez que isso acontece, a diálise peritoneal é uma ótima opção nesse paciente. Se ele não tiver contraindicação, é a primeira opção para ele é fazer peritoneal, certo? Porque aí a peritoneal vai ajudar. Em geral, quando tem as duas opções, se o paciente não tem problema de acesso, essas coisas, você acha melhor a peritoneal por essa questão de que a pessoa consegue ter uma vida mais normal, né? Hoje existe uma tendência a se indicar mais diálise peritoneal, mas mesmo nas maiores clínicas de diálise, esse número não chega a 20, 25% dos pacientes, não, sabe? Então, tem essas questões aí relacionadas também. Um dos fatores limitadores é nível cognitivo, condição social, né, Denilson? Sim, sim. E paciente do SUS, aí o SUS dá a máquina para o paciente? Dá a máquina, na verdade, a empresa que fornece a solução, ela dá a máquina. O cara é a solução. E a solução ele pega na unidade de diálise dele de tempos em tempos. Vai durante uma semana, vai lá e pega para aquela semana. Entendeu? Então, funciona dessa maneira. Bom, e com relação à faixa etária, esses nossos pacientes que estão em diálise, esse dado é interessante. A gente vê que a grande maioria dos pacientes em hemodiálise estão dos 20 aos 44, dos 45 aos 64, dos 65 aos 74 anos. Mas quando você pega as pessoas até os 64 anos de idade, 60 e poucos por cento dos pacientes são os pacientes que estão em diálise. O que é isso aqui? É população economicamente ativa. Então, o impacto social da insuficiência renal ele é muito alto, né? A grande maioria desses pacientes são pacientes que poderiam ser produtivos numa cadeia qualquer. Com relação às causas de insuficiência renal que vai levar os pacientes à diálise, a hipertensão ainda é a mais comum, mas seguida bem de perto da diabetes. É o pacotinho básico do transplante, né? Se fulano chegou lá, o que você tem? Eu tenho pressão alta e diabetes. Né? Então, se você pegar pressão alta e diabetes, você tem 65% de chance aqui de pegar todos os pacientes que estão em insuficiência renal. As outras causas aí em torno de 10%. Para a gente é importante a doença renal policística, né? Em torno de 4, 5% dos pacientes. E normalmente 10% dos pacientes em diálise estão em diálise por alguma causa urológica. Então, é aí que é onde a gente pode intervir, pode tentar tratar, ou que a gente vai ter que fazer algum tipo de preparo desse paciente para poder receber o transplante. Esse número é importante a gente guardar. 10% dos pacientes em diálise estão em diálise por causa urológica, certo? A fila para transplante renal em 2019 no Brasil mostrou para a gente que a gente tem 33 mil pacientes em fila de diálise, certo? Isso corresponde a 25% quase dos pacientes que estão em hemodiálise ou qualquer outro tipo de terapia substitutiva renal no Brasil. Né? Então, 25%. 75% dos pacientes ou não querem ou não são elegíveis para o transplante, né? Porque existem os protocolos que a gente vai ver ali para o paciente ser receptor de transplante também. Mas a gente estima que em torno de 50% dos pacientes poderiam ser candidatos a transplante. Ou seja, mais campo ainda para poder
ter crescimento, ok? E essa aqui é como é que essa fila aí vem subindo ao longo dos anos. Em 2018 caiu um pouquinho, mas a tendência é a mesma, né? Aquela mesma curva da diálise, está subindo. Eu não sei por que em 2018 o número de pacientes em fila deu essa caída, porque não foi um ano que fez mais transplante, não teve nada diferente com relação a isso, não. Denilson, Sim. Tem alguma explicação epidemiológica para esse número ser crescente, assim? De forma constante? Nós vamos ver aqui para frente um pouquinho algumas razões para isso e para as outras particularidades do transplante também, inclusive a questão de óbito, né? Na verdade, faz-se mais diagnóstico e os pacientes vão mais para a fila de transplante. Né? Isso é o que acontece normalmente. Mas essa proporção não é a mesma proporção, e nós vamos ver aqui por quê. Tá. Então, se você pegar aqui pacientes novos em diálise, é aquilo que eu estava te falando, isso aqui tem a ver com a sua pergunta. A cada ano aumenta a população, aumenta o acesso ao serviço de saúde, aumenta o número de diagnóstico e aumenta o acréscimo de pacientes. Então, em 2016 foram 39 mil, 40 mil em 2017, 42 mil em 2018, 45 mil pacientes a mais, né, pacientes novos na fila do transplante. Mas quando a gente pega aquele gráfico da curva, a curva não cresce proporcional a isso. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O número anual estimado de óbitos em pacientes de transplante são em torno de 25 mil pacientes. Então, está entrando 45, está morrendo 25. Então, continua num crescente aí em torno de 20 mil pacientes por ano em fila. Isso tem a ver com o crescimento da população, tem a ver com acesso de sistema de saúde, diagnóstico e tudo mais. Antigamente, esses números não eram tão grandes, mas o cara morria de insuficiência renal e nem sabia o que era insuficiência renal, né? Não chegava a fazer diagnóstico. Certo? Denilson. Fala, meu. O paciente, quando ele já começa a diálise, a hemodiálise, ele já entra na fila de transplante? Não. O paciente ele tem que manifestar interesse em entrar na fila de transplantes. Ou o nefrologista dele explica que existe a possibilidade dele fazer transplante, ou ele faz a solicitação. É até interessante. O paciente que quiser entrar na fila de transplante, ele pode chegar lá na unidade de transplante do hospital, pegar um papel na caneta, escrever assim: eu, fulano de tal, portador de insuficiência renal, faço diálise no serviço tal, desejo me inscrever como receptor de transplante renal no Hospital Felício Roxo. Da mesma maneira que ele pode transferir. Se ele for lá do Hospital das Clínicas, ou vice-versa, ele pode chegar lá no Hospital das Clínicas e falar assim: eu ia fazer diálise lá no Felício Roxo, mas eu quero fazer aqui no Hospital das Clínicas. Então, ele pega o papel, escreve a caneta, entrega, vai para a Secretaria de Saúde, lá tem a CNCDO, que é a Central de Regulação da Insuficiência Renal, e aí eles desembolam isso tudo lá, é uma coisa assim, bem tranquila do ponto de vista de burocracia, ao contrário da maioria das coisas no Brasil, né? E por que é fácil assim? Qual a vantagem dessa facilidade de mudança? Porque para o próprio serviço público de saúde, o transplante é uma ótima opção para poder tratar esses pacientes. Entendeu? Mais barato transplantar. Mais barato transplantar do que ficar em diálise. Resultados melhores de qualidade de vida, de tempo de vida e de proteção, inclusive de fatores cardiovasculares. O transplante é um fator protetor do coração. Certo? Entendi. E a realidade dos transplantes é essa daqui, né? É o que os próprios pacientes falam com a gente, né? Às vezes o paciente chega lá e fala assim: fulano tá lá, mas não sei se ele vai estar lá amanhã. Por causa disso aqui, né? 20% dos pacientes morrem anualmente na diálise. É um número muito grande. 1 de cada 5 que estão ali em cada box vai morrer. O ano que vem não vai estar ali. Certo? A realidade da insuficiência renal é uma realidade muito dura, né? Se você comparar isso aqui com o Covid não faz nem cosquinha, né? Mas é uma realidade muito dura. E com relação aos transplantes, em que situação que a gente está? Então, esse aqui foi o censo da BTO do ano passado. A gente fez no Brasil, em 2019, 5.947 transplantes. Esse número é muito interessante, porque nos últimos anos foi 5.300, 5.100, bateu 5.900.
Mas o número mais interessante é que no ano passado, por exemplo, nos Estados Unidos tinham sido feitos 15 mil transplantes. Esse ano passado eles fizeram 22.309. Então, a proporção de crescimento nos Estados Unidos, por exemplo, é uma proporção de crescimento muito maior do que no Brasil. Mas, de qualquer maneira, em transplantes, o Brasil é primeiro mundo, né? É difícil a gente falar uma coisa assim, em certa área da medicina, o Brasil é primeiro mundo. Mas nos transplantes ele é. No transplante renal, no transplante hepático, no transplante de pâncreas, o Brasil é primeiro mundo. Isso aí a gente pode afirmar com certeza. E a gente vai ver aqui por quê. Já com relação às doações, o Brasil fica só em 30º lugar quando a gente vai avaliar os doadores por milhão de população. Ele está atrás de Lituânia, Argentina, Hungria, Itália, Irlanda, Bielorrússia, Nova Zelândia, Dinamarca, todos esses países aqui. Por que você acha que o Brasil está aqui atrás, ô Júlio? Júlia? Por que está aí atrás? Desculpa, eu estava desligando aqui. Porque tem pouca doação. Não sei, por cultura? Cultural é uma coisa. Para poder ter doação, vocês sabem como é que funciona o esquema da doação? Sei como é que funciona lá no hospital. Como é que funciona lá? Ah, não, já sei. É por causa do limite, né? Que só pode ser parente de primeiro grau. O parente, na verdade, mas isso né? Inter vivo, né? Só do o falecido. Isso aqui é do doador, né? Ah, e porque a gente tem pouca doação em geral também, né? A gente tem pouca doação. Qual que é o principal motivo de não doação no seu entendimento? Eu acho que os pacientes têm que fazer demasiada papelada. Olha que apareceu de surpresa! Eu vou falar, porque não tem ninguém que desconheça. Porque tem que fazer muita papelada, muito exame, o paciente fica enrolando, o paciente não chega no final. O paciente se cansa. Não é. Não, mas isso para o falecido, eu acho que é falta de comunicação. Eu acho que os familiares também têm que fazer muito papel, não? Tem. É burocrático, mas a principal causa de não doação é recusa da família. Nossa. É recusa da família. Disparada. 70% das causas de não prosseguimento da doação é recusa da família. Denilson, mas isso deve depender muito da equipe médica também, tipo, como abordar e essas coisas, né? Assim, pois é. Aí por isso que eu perguntei para vocês se vocês sabiam como é que era. Então, todo hospital tem uma comissão de relato de óbitos, certo? E essa comissão ela tem que avaliar esses pacientes, principalmente pacientes de CTI, se ele tem condições de ser doador. A partir desse momento, é comunicado ao MG Transplantes. O MG Transplantes manda um assistente social e uma psicóloga. Eles já são treinados para isso, para poder conversar com a família e avaliar se a família quer fazer a doação de órgãos ou não. Então, o sistema para poder funcionar isso aí, primeiro tem que funcionar dentro do hospital, certo? Uma crítica ao Roxa é que o Roxa tem muito pouca doação. Por quê? Porque o nosso perfil de paciente é um perfil de paciente ruim, paciente idoso e muito paciente oncológico. Então, tem pouca doação. Quem que doa muito órgão? Vítima de acidente automobilístico, acidente por arma de fogo e AVC. Certo? Esse aí em geral, né? Exatamente. Isso aí já vai 80% dos doadores. Né? Então, realmente, tem que ter campanha, né? Às vezes a gente critica a questão do marketing e tudo mais, mas tem que ter campanha de conscientização. Porque só com conscientização é que a gente consegue diminuir essa recusa das famílias. E é burocrático. Eu acho também, o Denilson, porque a demografia do Brasil, acho que também dificulta um pouco, porque no interior, por exemplo, lá em Manoaçu, morre gente todo dia, toda hora de AVC, trauma direto, enfim, mas não tem acesso tão fácil a esse tipo de procedimento. Sim, sim, com certeza. Tudo isso dificulta, né? Tudo isso dificulta. E a própria... Tem muito fator, né? Por exemplo, tem muito nefrologista que ganha vida com diálise. Se ele transplantar o paciente, o que vai acontecer? Vai perder o paciente. Ele vai perder o paciente. Mas a gente sabe que isso aí não era para ser um problema, porque pelo aquele número que está só crescendo, a gente sabe que o número de vagas de diálise ainda são deficientes. Certo?
Mas vamos tocar para frente aqui. Bom, isso aqui então é um número absoluto de transplantes anual, mostrando para a gente que essa curva está subindo, certo? De todos os órgãos, né? O rim aqui está aqui embaixo, né? 2009, 4.000, ano a ano subindo, 6.283 até 2019. Agora, esse gráfico aqui é interessante para a gente, ó, Chico. Vai subindo, 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 o doador falecido. Mas o doador vivo, olha o que está acontecendo com ele. Ele está só caindo. Quanto que você acha que é a média anual, José? Média no mundo de transplante doador vivo? Quantos por cento dos transplantes é doador vivo? Acho que ou mais. Não sei. Você acha mais? Não sei. 15%? Mais ou menos, não sei. Chuta algo. Acho que tem que ser mais alto que o falecido mesmo, né? Pois é. Não, Mas No, nunca. olha o gráfico aí, não José. Não Tem é? que ser por aí por el 10%. No mundo todo, tem que ser o mínimo. doador falecido é muito maior. Tá. No mundo, e o Brasil está chegando nessa curva, 30% dos transplantes somente é de doador vivo. Só 30%. Certo? Ou seja, existe uma tendência a transplantar muito mais doador falecido e diminuir os transplantes de doador vivo. Certo? E o resultado que eu tinha falado com vocês, ó, que a gente é terceiro mundo, mas a gente tem resultado de primeiro mundo. No primeiro ano, a gente tem 97% de sobrevida do paciente, 93% de sobrevida do enxerto. Com 2 anos, 91%, com 3 anos, 90%, com 5 anos, 85%, com 7 anos, 82% e com 10 anos, 77%. Certo? Isso para o doador vivo. Então, esse aqui é um primeiro fator interessante. Ó. O transplante doador vivo tem resultado bem melhor do que do doador falecido. Certo? Com um ano doador falecido, 85%, porque a gente tem muito doador marginal. São doadores que não seriam pacientes ideais para poder fazer a doação renal, mas a gente aceita, é melhor aceitar do que deixar o paciente em diálise. 81% no segundo ano, 78% no terceiro ano, 72% e aí vai chegando a 60% depois de 10 anos. Mas isso aqui é importante vocês saberem que isso é igual a resultado dos melhores centros do mundo, certo? Então, no Brasil, funciona muito bem o transplante. E esse aqui é o número por estado, né? Minas Gerais é o segundo estado que mais transplanta, 472 para São Paulo, 190 para Minas Gerais, certo? Só para a gente ter um número aí, esse aqui de vivo, né? 494, total 684 transplantes. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós fizemos no Ferício Roxo 145 transplantes. Então, a gente é responsável aí em torno de 25% a 30% dos transplantes de Minas Gerais. Certo? Ô, Denilson, e lá Sim. No hospital você sabe qual que é, lógico que você sabe, né? O percentual, por exemplo, ano passado, intervivos e de doador falecido? 30%, deu 30%. Então, deu a mesma média também, né? da literatura mundial. Entendi. A gente queria que fosse mais, sabe, Júlio? A gente, cirurgião da equipe, vendo os resultados nossos, nós vamos mostrar aqui os dados do doador laparoscópico e tudo mais, a gente acha que seria bom para os pacientes se a gente conseguisse subir esse número de doador vivo lá. Uhum. É lógico que o doador vivo é a cirurgia mais melindrosa da face da Terra, né? Que está operando um paciente rígido. Não pode complicar nada, né? Não pode complicar nada. É um negócio, coisa mais complicada do mundo. Mas os resultados vocês viram ali também bem melhores, né? Hoje a gente tem ativa em lista de espera em Minas Gerais 2.714. Então nós vimos lá que a gente faz 600 transplantes por ano. Né? Só com o que tem ativa a nossa lista hoje, a gente demoraria aí 6 vezes 4, 24, né? Demoraria 6, 7 anos para a gente poder, 4, 5 anos para a gente poder zerar a fila se ninguém mais entrasse em fila. Ou seja, mais uma vez, quem quiser trabalhar com transplante, tem serviço. O Sistema Nacional de Transplantes é que regula o transplante de órgão no Brasil. O Brasil detém o maior programa público de transplantes do mundo.
não tem privilégio social ou cultural, então a fila é única, né? Você tem convênio, SUS, o que for, você vai entrar no ranking do SNT para poder fazer a avaliação da sua compatibilidade, e é mais de R$1 bilhão de orçamento anual. O tempo de espera nacionalmente é em torno de 5 anos para um rim de doador falecido, que é outra pergunta comum do paciente fazer para você também. Doutor, quanto tempo vai demorar para sair o rim? A gente nunca sabe, mas, em média, demora 5 anos. A gente já teve paciente que inscreveu de manhã, de tarde, saiu o rim para ele. Ganhou na Mega Sena, já teve. Tá doido. Porque era tão compatível, a compatibilidade é uma das coisas que mais vale ponto no sistema de ranking do SNT. Então, era tão compatível que o rim foi direto para as pessoas. Entendeu? Sim. E aqui, legalmente, você tem a obrigação de receber qualquer órgão? Ou tem alguma coisa legal que você pode não aceitar o órgão que está dando para... Você falou o paciente? Não, você como médico que vai transplantar esse rim. Sim, sim. A partir do momento que teve a doação, aí ele fala assim, teve uma doação, tal, saiu para um paciente seu. Aí é comunicado o nefrologista, ele vai avaliar se o rim é adequado para aquele paciente. Por exemplo, ele não vai pegar um rim de um doador de 70 anos de idade e colocar no menino de 20, entendeu? A gente quer um rim de 20 anos, de 30 anos, de 35 anos, para poder durar bastante tempo para esse receptor. Então, existe uma folha que chama folha de recusa, que todo órgão que você não quiser utilizar, você preenche essa folha de recusa isso é online, né? Preenche essa folha e manda para o Sistema Nacional de Transplante. Aí passa para o próximo da lista. E da mesma maneira, o paciente também pode recusar. O paciente pode chegar, nós tivemos um paciente, por exemplo, que ia fazer um pâncreas e rim, e saiu, viajou não sei quantas horas, chegou na porta do bloco, virou e falou assim, doutor, eu não estou me sentindo seguro, eu não quero fazer esse transplante. Perdeu os órgãos, porque não dava tempo de chamar o outro paciente. E o cara desistiu de fazer o transplante lá na porta do bloco. E se ele faz isso, ele vai mais para trás na fila ou ele continua onde ele estava? Teoricamente, não. Ele continua no mesmo lugar da fila dele. É lógico que ele vai ter que justificar porque ele não queria, né? Porque perdeu um órgão. Mas não existe essa questão de punição. De punição, não. Bom, então o paciente que tem insuficiência renal crônica, né, é o paciente que tem o ritmo de filtração glomerular aí entre 15 e 29 ml por minuto, já é considerado insuficiência renal crônica, vai cair na prova, né? Opção de tratamento para ele. Hemodiálise em 90% dos casos, diálise peritoneal contínua, automatizada ou intermitente, e o transplante renal para todos aqueles pacientes com clearance de creatinina abaixo de 20. Esse número é importante porque existe um tipo de transplante que é o transplante renal preemptivo. No transplante renal preemptivo, o paciente antes de ir para a diálise, mas ele já com um clearance de creatinina abaixo de 20, ele pode ser inscrito, ter um doador vivo, e aí a gente faz o transplante antes do paciente entrar em diálise. Que por um acaso é o melhor resultado que a gente consegue ter em termos de sobrevida do enxerto e do paciente também. Né? Porque o paciente é o que a gente tenta fazer com vários rins policísticos, né? Exatamente, é o que a gente tenta fazer com vários rins policísticos. Aí você faz o paciente tem clearance abaixo de 20, mas não está dialítico. O rim policístico, Estela, não é bem esse caso, porque no rim policístico você tira os rins, ele vai para diálise, e aí depois o preemptivo não. São 2 meses, né? São 2 meses. O preemptivo não, o paciente ele já vai para a cirurgia e já vai resolver isso de uma vez, entendeu? É que eu estava pensando por diálise hora nenhuma. Eu estava pensando que às vezes a gente faz a bineferex sem o paciente ser dialítico, mas de qualquer forma ele vai ser dialítico. Aí ele vai para diálise. O preemptivo ele não chega a fazer hemodiálise. As contraindicações do transplante renal: neoplasia e atividade, 2 anos sem recidiva. Então, todo mundo prestando atenção nisso aqui. Na hora da anamnese, lá que o pessoal da nefro encaminha, a gente tem que perguntar pelo histórico de neoplasia, né? Tem que ter pelo menos 2 anos que ele teve qualquer tipo de tumor e ser considerado curado daquele tumor, certo? Processos infecciosos em atividade é a contraindicação. Então, ligou para o paciente virou e falou assim, não, eu estou gripado. Acabou, ele perdeu o rim. Vai passar para o próximo da fila. Certo? Eu estou com erisipela, perdeu o rim, vai para o próximo da fila. AIDS ou hepatite em atividade, sendo que a gente consegue fazer transplante em paciente HIV e paciente com hepatite.
desde que o doador também seja hepatite ou HIV, certo? Então, eles têm essa possibilidade de transplantar. Mas a doença em atividade, pela imunossupressão da própria doença, é contraindicação. Certo? Denilson, por que, por exemplo, se o paciente tiver HIV, com HIV positivo, mas bem controlado, e o doador não foi, ele não pode receber? Não. Se o doador for HIV negativo, o HIV positivo pode receber. Ah, entendi, é o contrário, né? Mas todo doador HIV positivo, por razões óbvias, vai só para paciente HIV positivo. Ah, não, eu que confundi, viajei. Ele tem 2 chances de transplantar, a chance é maior, entendeu? Infarto recente, né, abaixo de 6 meses, lúpus eritematoso sistêmico em atividade, outras insuficiências orgânicas graves, ou expectativa de vida menor do que 5 anos, certo? Questãozinha boa de prova também, né? Excelente. Transplante renal é a melhor terapia de substituição renal, aumenta a sobrevida dos pacientes portadores de insuficiência renal em comparação com qualquer outra modalidade de diálise, vai diminuir a chance de óbito por causa cardiovascular, então é cardioprotetor o transplante e melhora em todos os aspectos da qualidade de vida do paciente. E quando que esses pacientes vêm para avaliação? Após os 50 anos de idade, todos os homens com avaliação prostática, após os 45, todos os homens com história de parente de primeiro grau com câncer de próstata. Então, todos esses pacientes aqui têm que ir para descartar câncer de próstata. Qualquer paciente com insuficiência renal em que a causa foi sabidamente urológica, pacientes com queixas miccionais prévias à insuficiência renal, qualquer paciente com alteração urológica nos exames de imagem pré-transplante e todos os doadores, porque a gente tem que conhecer os doadores também para poder programar a cirurgia. Certo? A gente vai falar sobre avaliação de doador, avaliação... Denilson, só uma coisa, pois é, lá para a gente, no ambulatório do SUS, eles mandam, todos os homens, pelo menos, passam para avaliação do receptor também. Sim. Tipo assim, 25 anos. Teoricamente, se ele não tem queixas, não precisaria. Não precisaria passar. Não é protocolo. Entendeu? O que acontece é que o pessoal da enfermagem tem um checklist. No checklist está lá, avaliação da urologia. Dá trabalho de conferir se o paciente realmente precisa passar pela urologia. Então, o que faz? Manda para a urologia de uma vez. Sim, é mais fácil, né? É mais fácil. Né? Seleção dos doadores, a gente faz avaliação nefrológica da função renal, de comorbidades, hipertensão, diabetes, todas aquelas sorologias que vocês veem lá na pasta, é uma cacetada de sorologia. E aí faz os exames de imagem. Normalmente, o que a gente tem padronizado na Secretaria de Saúde é isso daqui. O paciente tem um pacote, nesse pacote está incluído uma ultrassonografia, uma urografia excretora, uma tomografia e uma arteriografia, certo? Então, isso aqui para o doador. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser liberado pelo nefrologista. Então, aquela história de assim, olha o paciente aí, depois que vai passar no nefrologista. Bobagem, ele tem que passar, está no protocolo. Vai fazer esses exames que a gente comentou, ou ele pode fazer uma tomografia multislice de abdômen pélvico com efeito urográfico e estudo dos vasos renais. Então, se o paciente tiver um convênio, por exemplo, você tem que escrever desse jeito aqui no pedido. TC multislice de abdômen pélvico com efeito urográfico e estudo dos vasos renais. A indicação, avaliação de doador renal. Então, o protocolo do SUS é esse daqui. A gente faz uma urografia excretora para poder ver no rim, sistema coletor, se tem 1 ou 2 ureteres, se tem alguma anomalia morfológica. Faz o ultrassom, porque o ultrassom tem que descartar o quê, Estela? Escutei essa microfone. Anormalidade anatômica? Anormalidade anatômica, o que mais? Não sei, que mais. Avalia se tem cálculo. Tumor. Tumores. Hidronefrose. Ou seja, qualquer alteração. E a arteriografia, né? Essa arteriografia, essa foto é muito bonita, né? Então, o catéter entrando aqui na artéria renal principal, a artéria única, bifurcando, né? Dando todos os ramos. Por que é importante avaliar as artérias aqui, Cília? Não sei. Existe contraindicação ao transplante por causa da artéria renal? Você sabe? Não sei, mas eu acho que existe, né? Estevão, você sabe? Não sei, Denilson. Bertani, você sabe? Você repete a pergunta, por favor?
Se tem alguma contraindicação ao transplante renal que a arteriografia pode te dar aqui, pela questão da artéria renal? Mas não é mais para saber se tem duas artérias, se tem alguma coisa assim, na hora de tirar ele, de transplantar? Sim, sim. Né? O Chico já fez isso aqui demais, né, Chico? Tem que avaliar também se tem alguma estenose, alguma coisa, pode causar uma hipertensão renovascular, alguma coisa assim, né? Mas aí, na verdade, você vai ter a avaliação do doador. Teoricamente, se você tiver 3 ou mais artérias renais, é uma contraindicação de doação desse rim. Certo? Então, 3 ou mais artérias renais é contraindicação. O ideal é a gente transplantar 1 ou 2 artérias. Por que você acha que é isso, Jairo? Ixi, 3 artérias? Não. Por que você acha que o ideal é transplantar 2 artérias ou menos? Chance de trombose? De trombose. As artérias sedimentares são muito pequenininhas, né? Então, o índice de trombose, de embolia dessas artérias é muito grande. E isso prejudica o resultado do transplante, certo? Então, o rim ideal para ser doado é o rim bom, de função boa e com uma artéria renal, para ser só uma anastomose, certo? Muito bem. Ou você pode trocar esses 3 exames aqui por um exame só que é tão bom quanto, né? Ou melhor. A tomografia multi-slice, né? Aquele lá que a gente falou, tomografia multi-slice de abdômen pélvico, com efeito urográfico e avaliação dos vasos renais, aqui está mostrando um cálculo de ureter, né? Mas ele avalia o trajeto do ureter todo, se é ureter único ou duplo, ele vai ver bem o rim, vai ver a questão da função renal, né? Tem como estimar a função renal pela tomografia, se ele está captando contraste, se ele está excretando, se um rim excreta mais do que o outro, né? Então, é um exame que hoje é considerado o padrão ouro para avaliação do doador. Hoje em dia, acaba que a grande maioria dos nossos pacientes chega lá com uma TC multi-slice dessa daqui, certo? O efeito urográfico, aí, ó, você consegue fazer exatamente igual uma urografia, né? Você consegue estudar todo o sistema coletor. E as reconstruções, você pode girar de um lado, do outro, avaliação vascular, né? Você pode tirar a artéria renal, a aorta, você pode avaliar da maneira que você quiser. Né? Então, é o melhor exame aí que a gente tem para poder avaliar o doador, certo? Já o receptor, a gente tem quando vem para avaliação da gente, a gente além da questão do câncer de próstata, que a gente tem que descartar, a gente tem que avaliar doença infecciosa, pele, ouvido, garganta, dente, pulmonar, infecção urinária, as sorologias, né? Normalmente isso aqui o nefrologista já faz. Ele avalia a questão diabética, cardiológica, digestiva, neurológica e a questão social também. Não é todo paciente que pode ser receptor de transplante. Se ele não tiver um mínimo de entendimento, e esse número aí é importante, ele não toma os remédios, ele deixa de tomar os remédios e perde o rim, porque não toma imunossupressão. Certo? Avaliação de imagem do receptor, a gente pode lançar mão de avaliação vascular arterial, através de arteriografia ou Doppler, e venosa com Doppler ou cabografia. Avaliação urológica dos rins, a gente pede aí ultrassom para avaliar doença policística, litíase, ureter também, para ver se tem megaureter, se tem refluxo, a uretra, no caso das estenoses, e a próstata, o exame clínico, PSA, exame digital, e ultrassom que a gente pode fazer também. Certo? E qual que é o pré-requisito básico daquele paciente que chega para a gente liberar ele para receber um rim? E esses aqui, outra questão ótima de prova, são os pré-requisitos básicos. A ausência de infecção urinária, ausência de cálculos no trato urinário, um trato urinário baixo funcional e a exclusão de doenças urológicas malignas. Então, tenham isso aqui na cabeça. Quando for encaminhado algum paciente lá no ambulatório para poder fazer avaliação de receptor, é isso daqui que a gente tem que avaliar no nosso paciente. Ok? Nilson, mas se o paciente tem um cálculo pequeno no rim nativo, tipo assim, 3 milímetros, aí você trata esse cálculo? Não tem indicação de tratar, Júlio. Ah, tá. Não é porque está como pré-requisito básico, ausência de cálculo. Não. Pois é, mas assim... É um cálculo que não vai dar problema para o enxerto se ele sair, né? Então, se fosse um cálculo muito grande, vai infectar alguma coisa. Exatamente. Mas, por exemplo, se tiver um cálculo coraliforme... Aí você trata. E aí, como é que você trata? Vai no SUS, você só consegue fazer percutânea. Pior, não sei.
Percussão é uma boa, né? Se não funcionar, não tem indicação, não, né? Você vai fazer nefrectomia. Você faz nefrectomia. Tá vendo? Tá, achando cheio das pegadinhas. A gente não raciocina na Tá hora. vendo? Mas se a gente pensa um pouco, a gente chega lá. Pois é. Só falta pensar isso mesmo. Exatamente. A gente fica querendo apertar, entendeu? Aí erra. E aí, a nossa avaliação, então, o objetivo dela é otimizar o trato urinário que vai receber o implante e assim maximizar seus sobrevidas, seus benefícios e a sobrevida. É isso que a gente tem que fazer, pensar lá na frente. A bexiga ideal para o transplante, ela é um reservatório continente de boa capacidade, estéril, né, não é infectada, de baixa pressão, sem refluxo e sem resíduo pós-miccional. Isso aqui é a bexiga ideal. A gente consegue isso sempre? Muito difícil, né? Denilson, isso é uma coisa que sempre me gera dúvida, porque assim, a gente faz com alguns pacientes instilação e tudo, né? Bexigas que têm baixa capacidade. E inclusive a gente tem um arquivo lá, uma colinha para conferir no começo, e fala que tem que ter pelo menos 100 ml de capacidade da bexiga para a gente liberar para o transplante. Senão tem indicação de ampliação vesical. Tem alguns pacientes que têm a bexiga desfuncionalizada há muitos anos, às vezes eles são do interior, é muito difícil, apesar de ser ridículo a instilação, eles não conseguem fazer no interior, não conseguem vir toda semana fazer em Belo Horizonte. E aí, assim, qual é o limite disso? Eu às vezes fico em dúvida com alguns pacientes, sabe? Na verdade, esse número de 100, a gente vai mostrar o trabalho aqui que fala do número de 100, isso é o ideal, é o paciente ter pelo menos 100 ml. A gente, quando vai fazer lá o transplante, a gente enche a bexiga com soro antes da cirurgia. Quando a gente coloca 100, a gente dá, graças a Deus, tá ótimo. Tá muito bom. Entendeu? Por quê? Porque vários pacientes a gente consegue colocar 50 ml na bexiga. Isso vai influenciar o resultado? Nós vamos ver aqui agora também. Certo? Então, os dados são esse aqui, ó. Quanto mais tempo a gente fica em diálise, pior é a sobrevida, né? Tem um número mágico aí que são os 10 anos. Você está menos de 10 anos em diálise, né? A sobrevida em 10 anos aqui. Se você está em diálise há mais de 10 anos, é só 58%. Se você está em menos de 10 anos, é 93,1% dos pacientes. Então, o tempo de diálise é importante. Depois do refluxo, eu acho que é a capacidade da bexiga, Estela, aí nós vamos falar aqui. Refluxo pré-transplante. Quando que a gente trata paciente com refluxo pré-transplante, José? Quando a gente trata o paciente com refluxo... O paciente chegou para você para poder fazer uma avaliação pré-transplante, ele fez essa avaliação, você pediu uma uretocistografia dele, e na uretocistografia dele você viu que ele tem um refluxo. Qual o paciente que vai para precisar tratar esse refluxo e qual que não vai? Grau 3, né? E grau 4 e 5. Grau 4 e 5. Eu acho que a partir de 3 você tem ITU de repetição. Ou repercussão na função renal. Ou ITU de repetição. Quem acha que é grau 3? Levanta a mão aí. Quem acha que é grau... Só você, hein, Felipe? Quem acha que é grau 4? Grau 4. Estela, Jairo, Chico. Quem acha que é grau 5? Também. Grau 4 e 5 todo mundo sabe, né? Então, se tiver grau 3 com infecção urinária associada, já tem indicação de tratamento. E o tratamento pode ser 2 tipos de tratamento. A nefrectomia ou a injeção subureteral, certo? Normalmente faz nefrectomia porque os rins não são funcionantes. Agora, às vezes o paciente tem insuficiência renal, tem refluxo, mas ele tem uma diurese ainda terminal importante que ajuda ele na diálise, né? Não tem que tirar muito peso. Então, você pode fazer isso aqui, vocês têm muito mais experiência do que eu, por causa do Otávio lá no hospital agora, né? Ele faz isso aí de rotina, que é a injeção de macroplastica ou qualquer uma dessas outras esférulas subureteral para poder ocluir o meato ureteral. E tem resultado bom, ó. 83% de sucesso da redução do refluxo. Todas as séries são pequenas, mas o resultado é em torno disso. Em todas as séries, 80% de sucesso nesses pacientes. Certo? A bexiga de baixa capacidade, Estela, chegou a sua vez. Ó. O que é essa imagem aqui? Interpreta esse exame para mim, fazendo um favor, Estela. É uma bexiga cheia de contraste, bem pequena, né? Assim, bem, com a capacidade bem reduzida. Assim? Mas ela não está toda cheia, não. Isso é bexiga?
Não. Não? Tá aqui? Não. Tá aqui? Corada aí, ó. Tá aqui? Isso aqui é a bexiga do Tá aí. paciente, ó. O que tá aqui dentro? Balonete. O balonete. Então, qual que é a capacidade da bexiga? 20 ml. 20 ml. Esse paciente aqui, ó, pegadinha do malandro agora. Deixa eu ver quem que eu vou pegar. Júlia, esse paciente aqui, ele pode transplantar? Mas tá só o balonete, mas tentou encher mais que isso? Se eu ampliar essa bexiga dele, tentou encher, não cabe mais nada. Se eu ampliar essa bexiga dele, ele pode transplantar? Pode. Pode? Pode. Quem liberaria esse paciente para o transplante? Todo mundo? Eles não. Não, ampliada a bexiga já. Ah, tá. Todo mundo? Como é pegadinha, eu vou falar que É não. lógico que não pode, né? Se todo o resto tiver normal, eu não sei Olha como tá aqui que todo o resto. interessante. Esse paciente tem contraindicação absoluta ao transplante. Olha Por os quê? vasos ilíacos dele aqui, ó. Ah, cheio de trombose. Não, Cheio de todo calcificação. calcificado. É, Ele tem calcificação. síndrome de Lerich, né? Que é uma contraindicação ao transplante renal. Por quê? Porque não tem lugar para poder colocar o enxerto aqui. Mas assim, se ele não tivesse isso, tivesse a bexiga ampliada e tudo, aí Tem que ter poderia. pegadinha. Sim. Se ele não tivesse, ele poderia transplantar sem problema nenhum. Poderia. Se a gente ampliasse a bexiga sem problema. Certo? Então vamos lá. Isso aqui o Chico é que vai dar aula pra gente, porque foi a tese de mestrado dele. Paciente com bexiga de baixa capacidade, 345 pacientes. 23% com paciente menos de 100 ml a citografia, 322 com mais de 100 ml a citografia. Tá vendo o número de 100, Estela? É por causa desse trabalho aqui. Complicação cirúrgica ITU com necessidade de internação, sem diferença estatística nos dois grupos. Uai, então para que a gente faz a instilação? Tem bons resultados com relação à sobrevida do enxerto e níveis de creatinina, 100% versus 92,4%. Por quê? Porque acontece um fenômeno que a bexiga vai recuperando a função no pós-transplante. Então, aqueles que têm bexiga com menos de 100 ml, após um ano de transplante, essa bexiga fica em torno de 350 a 400 ml. Os que já têm mais de 100 ml, ela vai aí de 450 a 500 ml de capacidade. Ela vai recuperando. O problema é que até chegar nisso daí, é uma luta. Quando a gente faz transplante nesse paciente que eu falei com você, que a bexiga tem 50 ml, principalmente nos homens, são os que mais sofrem. O que acontece? A gente tira a sonda, o cara está na fase de poliúria. Vai urinar toda hora. 3 por dia, você imagina com uma bexiga de 50 ml. Ele tem que urinar de 5 em 5 minutos, né? Então é uma luta até a bexiga voltar a ter a sua função. E aí fica aquela chamação da urologia lá, o paciente tem incontinente, o paciente está com isso, está com aquilo. É por conta disso, a gente tem que pensar nisso daí, certo? Mas a gente tem dois tipos de bexiga, segundo o Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra. Uma é a bexiga que chama bexiga de desuso e uma outra que chama bexiga escleroatrófica. Quer falar delas aí, Chico? Você está sem som, hein? Tá mutado. Liga seu som aí, Chico. Liguei. Isso. Nem vi que eu estava sem som. Não, estou achando excepcional, Saulo. Está super didática. Vai aí. Então, vamos lá. A bexiga de desuso é o que normalmente a gente vê nesses pacientes, né? Eles chegaram à insuficiência renal por causa de alguma nefropatia, sem lesão de via urinária e sem problema de infecção. Normalmente a bexiga é pequena, de bom prognóstico, as pressões são mais altas no estudo urodinâmico que a bexiga normal, mas que estabilizam durante o estudo urodinâmico. Por que a gente sabe isso aqui? Porque na tese do Chico, foram quantos casos, Chico? Foi um grupo controlado com doador intervivo e cadáver. Isso. 120 pacientes. 120. E nós fizemos urodinâmica de todos os pacientes e avaliamos todos esses parâmetros, pré e pós-transplante, né? Pré, 3 meses, 6 meses pós-transplante. Exatamente. E o outro grupo que a gente encontrou é essa danada aqui, que é a bexiga escleroatrófica. Ela é comum nos pacientes que chegarem à insuficiência renal devido a alguma patologia urológica, muitas vezes já sofreram alguma intervenção urológica. São pacientes que normalmente têm infecção de repetição, o prognóstico é ruim, é uma ameaça no enxerto, a capacidade muito diminuída e tem altas pressões ao estudo urodinâmico, certo?
no trabalho a gente encontrou, inclusive, mortalidade associada a essa bexiga aqui. Então, a possibilidade que a gente tem, Estela, de tentar separar essas bexigas de baixa capacidade, das que são esclerotróficas e das que são bexiga de desuso só, além da história física, é a gente fazendo isso aqui que a gente faz lá no ambulatório, né? Isso é um estudo espanhol, onde o cara fazia cistostomia nos pacientes e fazia infusão diária em volume crescente para poder recuperar a função da bexiga. Certo? A gente, opcionalmente, o que a gente tem feito lá no ambulatório, a gente precisava até levantar esses dados, porque eu acho que o resultado é muito bom, é a gente passar a sondinha de alívio 3 vezes por semana, encher a bexiga, a gente vai dilatando mesmo a bexiga e coloca o paciente para urinar, né? Os pacientes adoram, porque não urina, porque está em insuficiência renal, coloca eles para urinar e eles acham uma beleza que está fazendo xixi de O novo. problema é que a maioria deles vai só uma vez por semana, porque é quase inviável ir 3 vezes. A maioria do interior. E tem os do interior, né? Que a gente faz o relatório e pede para procurar um serviço lá e fazer isso, né? Porque isso aí a própria enfermagem poderia fazer isso. É muito fácil fazer, mas às vezes eles voltam. Geralmente eu mando um pedido para eles levarem para o interior, mas deixo encaminhado para o ambulatório nosso, que se eles não conseguirem lá, eles vêm para o nosso. Quase todas as vezes eles vêm para o nosso. Sim, sim. Denilson, e você faz 3 vezes por semana, por exemplo, paciente seu de consultório? Que aí tem condição de 3 vezes? Sim, o paciente que tem condições de fazer, faz 3 Dá vezes por vontade semana. de ensinar para o E responde paciente, super bem. É interessante, né? que eles chegam com 50 ml, eles vão com transplante com 150, com 140 ml de capacidade. Isso ajuda a gente na cirurgia demais, porque vocês vão acompanhar quando vocês estiverem vendo transplante lá, você fazer um reimplante numa bexiguinha de 50 ml é uma luta. A parede é espessa, a anastomose não fica boa, você não consegue fazer válvula antirrefluxo, vira uma luta o negócio, né? E às vezes a gente pega isso aqui, né? Que é a bexiga que chama bexiga em Christmas tree, né? Bexiga em árvore de Natal. A bexiga totalmente destruída, e isso aqui não tem como fazer transplante. Normalmente já são bexigas infectadas, né? Então, nesses casos, a gente tem que lançar a mão das técnicas de ampliação vesical. Não é o intuito a gente discutir aqui, mas a gente tem diversas possibilidades de ampliar a bexiga. O mais comum é esse aqui, a gente pegar um segmento de alça de Delgado, cortam a tampa, como se fosse uma laranja na bexiga, né? Porque você não vai ter que mexer no reimplante ureteral. E aí você coloca esse meso aqui e faz a neobexiga. Nós devemos ter uma série hoje de uns 20, 25 pacientes com neobexiga que foram transplantados no serviço aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. Certo? Que é outro trabalho muito bom para poder fazer, uma coisa que é pouco documentado na literatura. E com o estudo urodinâmico, a nossa urodinâmica antiga aí, ó. Onde é que a gente faz o estudo urodinâmico? Nos pacientes incontinentes com sintomas sugestivos de bexiga neurogênica, isso aqui é uma dúvida comum que vocês têm no ambulatório também. Quando tem sintoma de obstrução infravesical importante, 50% dos homens de 60 a 69 anos, e tem uma incidência aí em torno de 5 a 10% só dos nossos pacientes precisam de estudo urodinâmico para preparar para o transplante, certo? Nefrectomia pré-transplante, quando que a gente precisa? São várias indicações, com a doença renal policística volumosa, né, para a gente abrir espaço para poder colocar o rim, a infecção crônica do parênquima renal, paciente que tem pielonefrite crônica, doença do refluxo mais infecção de repetição, que a gente já comentou, proteinúria importante, hipertensão intratável de causa nefrológica, nefrolitise infecciosa e as transplantectomias. Eu, particularmente, nunca fiz nefrectomia por proteinúria, seria acima de 10 gramas de perda de proteína na urina, por causa renal. Eu nunca precisei fazer, nem por proteinúria, nem por hipertensão intratável de causa nefrológica. Já precisou fazer alguma vez, Chico? Não, por essas causas aí também não. O resto todas eu já fiz, mas dessas duas eu nunca precisei. Ô, Denilson, vou só aproveitar para tirar uma dúvida bem pontual, assim, é porque hoje vocês viram, o Marcos deve ter mandado para vocês, aquela questão que o hospital pediu para a gente dar andamento, está com uma fila muito grande de cirurgias, eles querem aproveitar esse entre-safra para marcar. E aí um caso que eu fiquei em dúvida é o seguinte, uma paciente jovem, tem rins policísticos gigantes, já foi avaliada, tem indicação de nefrectomia. Ela, pelo que eu vi do prontuário, parece que tem uma irmã com propósito de doar. Não fala, assim, que ponto que a irmã está, se já está pronto. Digamos que esteja tudo certo.
Mas aí tá com essa questão do Covid, a gente não sabe como é que vai ser. O risco dela é o mesmo risco de qualquer outra cirurgia grande, né? Ela não vai ficar imunossuprimida por medicamento, entendeu? A minha dúvida, na verdade, é em relação àquele intervalo. É em relação àquele intervalo de 6 a 8 semanas, que seria o ideal até o... Um intervalo é, no mínimo, 2 meses se tiver doador vivo, né? Mas se ela fizer agora e transplantar daqui a 4 meses... tá, é mínimo, então. Não, eu achava que era ideal, assim. É o ideal. Por quê? Porque normalmente esses pacientes urinam, né? Então, se ela urina 2 litros por dia, ela pode tomar 2 litros de água por dia. Você tirou o rim dela, ela vai para diálise, ela vai entrar em restrição hídrica pesada, né? Então, isso prejudica a qualidade. Conversar com ela mesmo para ver se ela quer fazer agora ou se quer esperar, né? Exatamente. Mas então ela tem não problema vai querer. Provavelmente não. Os pacientes não vão querer. Essa paciente já fez tudo para fazer binefrectomia, ficou com medo de fazer a cirurgia, abandonou e voltou há poucos meses. Todas as vezes que ela voltou foi comigo. E ela agora, durante o Covid, pouco provável, né, que ela vai querer mexer com isso. Né? Só para saber. E o rim policístico é isso aqui, ó. O cara não tem espaço na barriga. A gente não coloca o rim aqui por incisão de Gibson nos vasos ilíacos, então a gente coloca aqui mais ou menos, né? A Gibson, ela vem no nível do umbigo, né? Uma incisão arqueada que vai até o pubis. Se não tem lugar, olha onde que as alças do paciente estão. Só nesse murundum aqui, né? Já então, é perguntar do Moacir, mas aqui não é. Você tem, não é não, esse não é do Moacir, não. Você tem que abrir espaço para você poder colocar o rim, né? Porque é isso aí, né? Olha o tamanho dos rins. Esses aí vocês estão acostumados a ver, né? De 40 e poucos centímetros de comprimento. Né? Se não tirar, não consegue colocar o rim lá dentro. E além disso, o rim policístico aberto aí, né? A gente tem que lembrar que ele pode ser um rim infectado também, certo? E isso aqui, que exame que é esse daqui, ô Jairo? Que exame que é esse aqui? Peraí. É um raio-x símbolo de abdômen, não? Mas o sistema coletor tá bonitinho aqui, ó. É um cálculo. É um cálculo aqui? É. Olha lá, o cálculo, né? Um raio-x simples e a urografia excretora do lado de cá. O paciente tem um cálculo coraliforme completo nesse rim, certo? E aí? Cálculo coraliforme, tem que tratar? Nefrectomia, não? Normalmente a gente faz nefrectomia. Cálculo coraliforme a gente tem que tratar até no paciente são, né? No paciente totalmente sem maiores problemas. Se ele tem um cálculo coraliforme, a gente tem que tratar. Você sabe por quê, Júlio? Pelo alto risco de infecção e também porque ele vai dificultando a drenagem, pode dar problema, assim, vai causar uma obstrução intrarrenal ali, que vai, com o tempo, sobrecarregando o rim, piorando a função renal. Sim. Bertani, o que você acha? É arriscado ficar com um cálculo coraliforme? Se você tivesse um cálculo coraliforme, você ia esperar uns 2 meses para operar ou você ia operar logo? Não, operar logo porque o paciente vai receber o rim e vai ficar imunossuprimido. E aí pode manifestar patologias. Não, mas se você não tem você não tem imunossupressão, você não tem nada, você só tem o cálculo coraliforme. Não, tem um risco de perda da função renal, né? 30% dos pacientes perdem o rim pelo cálculo coraliforme, 30%. E a mortalidade de quem tem cálculo coraliforme completo é em torno de 30% também. Ou seja, cálculo coraliforme completo é patologia grave, né? E essa mortalidade é por causa de infecção ou por causa de... Infecção e insuficiência renal, das duas coisas. Certo? Então, esse caso é desse caso aqui, ó. O rim estava lá difícil de operar, na hora que a gente punciona o rim, olha lá o que vem. Pus puro, né? Então, drena aquele pus e você consegue esvaziar um pouquinho o rim para você poder fazer a nefrectomia. Aqui já tinha tirado o cálculo já do sistema coletor. Fica só essa capa de rim aí, né? Uma pielonefrite crônica também e pelo cálculo aí. Isso aí nós operamos quando eu era residente aí, Chico. Não sei se foi com você não, mas esse slide aí é da residência. Faz tempo, hein? Tá? Não, que isso, eu tenho uns 3 anos só. E as transplantectomias? Eles não passaram no retroprojetor essa foto. Pois é. Não. Teve uma vez que o Dr. Marcelo fez a gente fotografar para poder passar para PowerPoint todos os slides dele. Nossa. Imagina. Ele levou o carrossel e falou assim, você vai fotografar tudo para mim, sei lá o quê, entregou uma máquina, entregou um negócio. Meu Deus. Você tá muito sem nada para fazer. Pois é. Tá vendo como é que vocês pegam no boi?
E a transplantectomia? A transplantectomia, 35% dos enxertos ao final de 5 anos não vão estar funcionando, né? Então, teoricamente, esses órgãos teriam indicação de transplantectomia. E quem já acompanhou sabe como é que é uma cirurgia de transplantectomia, né? Na minha opinião, uma das cirurgias mais difíceis que a gente pode fazer aí na urologia, a pielonefrite xantogranulomatose e as transplantectomias. Tudo agarrado. Tudo agarrado. Indicações, todos os enxertos não, ou questão boa de prova, ó Chico, todos os enxertos não funcionantes nos primeiros 90 dias de transplante. Após 90 dias, quem tiver febre, dor ou hematúria não responsivo ao tratamento com corticoide, isso é importante, chega direto no ambulatório, né? O nefrologista acha que é igual espremer espinha, né? Fazer transplantectomia. Tira esse rim para mim, né? Se ele não está usando nenhum corticoide, a gente tem que prescrever, normalmente a gente inicia com 20 miligramas, e o paciente fica com uma dose de 5 a 10 miligramas, se ele melhorou os sintomas, você não mexe no rim, larga o rim quietinho lá, se não tiver complicação dele. As hipertensões pós-transplante de difícil controle, mais uma vez, nunca vi uma indicação dessa. Proteinúria de nível nefrótico, trombose vascular, né? Porque aí vai trombosando a perna toda para baixo da ilíaca, ou as duas fossas ilíacas ocupadas, impossibilitando um novo transplante. Então, no paciente que você quer fazer um terceiro transplante, e você não quer subir na cava, na aorta, você tem a opção de tirar o enxerto e fazer um novo enxerto ali na fossa ilíaca. Nilson, uma dúvida, talvez seja meio burra, mas assim, o paciente que transplantou já perdeu o enxerto e não está funcionando nada. Aí ele para de tomar os imunossupressores? Para de tomar os imunossupressores, né? Normalmente esse rim atrofia, o próprio organismo vai lá e combate ele como se ele fosse uma infecção, entendeu? Sim. Aí quando a gente tira, vem aqueles rinzinhos assim, desse tamanhozinho assim, ó, redondinho, rim de 5 centímetros, 6 centímetros, quando precisa tirar por algum motivo. Principalmente fator imunológico. Esses pacientes ficam sensibilizados que tem que fazer plasmaférese para ele poder concorrer num outro transplante. E às vezes é esse rinzinho que fica aí residual, ele atrapalha essa questão imunológica. E aí, quando ele tem dor, as coisas, você tem que começar a corticoide, você mantém o corticoide para sempre ou você tenta tirar depois de um tempo? Mantém direto o corticoide. Até ele mudar de cidade. Aí quando ele mudar de equipe que está assistindo ele, aí você suspende de novo. Entendeu? Então aqui, ó. O melhor trabalho que a gente tem na literatura de transplantectomia é do pessoal da USP. Eles avaliaram 70 casos de transplantectomia deles. Certo? E pegou e dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo era menos de 90 dias de transplante, o segundo dia com mais de 90 dias de transplante. Né? Então são esses 2 grupos aqui. O percentual foi quase que meio a meio. Transfusão de sangue desses pacientes, de 300 a 1.500 aqui, de 300 a 2.800 aqui. Ou seja, é uma cirurgia que sangra, né? Complicações no primeiro grupo, 16%, mas somando as outras complicações todas, 40% de complicação. No segundo grupo, 15%, 16% de complicação, certo? Aqui jogou muito para cima a questão de infecção de pele, né? Que teve muito nesses pacientes e nesse segundo grupo aqui não teve. Isso não tem uma explicação lógica, não. As complicações são semelhantes. A gente tem basicamente 2 técnicas da gente fazer. O Chico, eu lembro que ele gostava de fazer isso aqui, ó, sutura em massa. Dissecava o hilo, colocava um Satinski no hilo, tirava o rim e vinha rafiando os vasos. Não é isso, Chico? Você gostava de fazer? Eu acho. Me sentia mais seguro desse jeito. Isso. Eu prefiro quando dá para fazer... O grande problema da sutura em massa aí, na hora que você botar o Satinski ali, você pegar o vaso embaixo, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Pegar a ilíaca, que aí fica sem vascularização da perna, né? Esse é o grande problema. Então, mas é assim, quando a gente, quando tá difícil de secar e tudo mais, é a melhor opção mesmo, sem dúvida nenhuma. Sempre que a gente consegue, a gente tenta fazer a ligadura individualizada, né? A gente vai raspando ali, que já entrou com a gente na cirurgia, a gente pega um mixter fininho, vai raspando, vai tirando aquela fibrose, a fibrina, as aderências e tenta achar mesmo a veia renal e a veia ilíaca e a artéria ilíaca. Por quê? Porque aquele cotoco que a gente deixa em contato com os vasos também pode ser um fator de alteração de questão imunológica. Então, se você conseguir tirar tudo, é o ideal.
Mas a gente sabe que... Eu já vi transplantectomia, eu fiz uma transplantectomia uma vez com o Zé Maria, que ele colocava... Estava tão difícil que ele pegava Satinski, colocava o Satinski e cortava o rim. Colocava um Satinski um pouquinho mais embaixo, cortava mais um pedaço do rim. Colocava mais um Satinski no canto do rim, tirava mais um pedaço. E aquele trem sangrando, aquele troço, até ficar uma coisa que dava para poder fazer a FIA, entendeu? Então, são realmente casos muito difíceis. Eu já tive paciente, por exemplo, que tinha a ilíaca toda doente. Na hora de fazer a transplantectomia, a gente lesou a ilíaca, tentamos corrigir a lesão de ilíaca, não resolvia de jeito nenhum, porque o vaso era ruim. Nós tivemos que chamar vascular e tivemos que interpor uma prótese de Dacron para poder substituir a ilíaca do paciente, entendeu? É esse o tipo de paciente que a gente vê nesses casos, né? Número com relação à complicação, então, a gente viu aqui que é semelhante, em torno de 15% para cada um das duas técnicas, né? Não varia muito isso. Durante o ato cirúrgico, a dúvida frequente é quando a gente coloca o duplo J, né? Tem alguns bons trabalhos na literatura. O resultado é muito semelhante. Quando a gente coloca o duplo J, a gente tem em torno de 1% de complicação. Sem o duplo J, em torno de 16% de complicação. É uma meta-análise grande, 49 estudos, mais de 14 mil transplantes renais, viram 1,5% de complicação em quem colocou o duplo J e 9% nos pacientes que não colocou o duplo J. Certo? Outro estudo aí, 1.154 pacientes, mostrando também eficácia do duplo J. Então, por que não coloca o duplo J em todo mundo, Felipe? Primeiro que tem uma questão que é custo. Tem o custo do duplo J. Segundo que tem a questão de custo, que o paciente tem que internar, tomar uma sedação para poder retirar o duplo J. Depois que tem isso aqui, ó, a incidência de infecção quando é deixado duplo J é semelhante no grupo controle até 30 dias. Qual que é a recomendação de tempo que a gente deve deixar o duplo J? 45 dias, em torno de 45 dias. Então, após 30 dias, a incidência de infecção urinária é maior no grupo controle. E a gente tem muito paciente que interna, né? Interna com infecção e o pessoal pede para poder tirar o catéter. Né? Então, por conta disso. Além disso, o duplo J incomoda, né? Incomoda por causa da cutucação da bexiga lá. Mas então, lá no hospital coloca em todos os casos, né? Todos os transplantes. Não coloca em todos, não. É? Não. O tempo médio de manutenção do catéter na literatura é de 64 dias. Então, a gente ainda tira precoce em relação à literatura. Então, quando que a gente coloca? Quando o paciente tem risco de desenvolvimento de complicações urológicas, bexiga de capacidade muito baixa e baixa complacência, disfunções miccionais previamente ao transplante, dificuldade técnica para a realização do implante ureteral, a dúvida a gente sempre coloca para não correr maiores riscos, certo? Bom, nós já estamos com 1h15 de aula. Vocês querem parar por aqui? Denilson. Sim. E qual é que é a chance, então, do paciente que, quando vocês decidem deixar assim o duplo J, ele não pode fazer uma estenose aí na estrutura da bexiga com ureter mesmo? Qual que é o risco? Pode, José. Não é o comum, não. O índice de estenose ureteral pós-operatória em transplante é em torno de 5%. Certo? Então, 5% dos pacientes. Tanto de duplo J ou sem duplo J, é estenose do mesmo jeito. O principal fator para a estenose é uma vascularização ruim do ureter distal. Então, por isso que a gente, na hora lá da captação, a gente pega o ureter bem gordinho para poder fazer um implante mais tranquilo. Certo? Sonda, Lite-Gregoire, 4 a 5 dias de sonda, politano 7 a 10 dias. Situações especiais, bexiga atônica ou hipotônica, bexiga muito fina, bexiga muito trabeculada, obstrução infravesical. Todos esses pacientes a gente deixa aí em torno de 7 a 10 dias de transplante. Não mais do que 10 dias. Não mostra muita melhora, não. Refluxo pós-transplante, vira e mexe, aparece para a gente poder avaliar também no ambulatório. É uma situação super comum, né? Então, você vê lá na citografia o refluxozinho aqui em cima. Quantidade frequente, 50% a 75% dos transplantes na série da literatura tem algum grau de refluxo. Apenas 1,5% a 5% desses pacientes têm refluxo grau 3 ou mais, certo?
e só nesses degrau 3 ou mais que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente pode reimplantar o ureter ou pode usar também uma macroplastica ou qualquer um daqueles agentes lá subureterais. Certo? No SUS não consegue esses agentes, não, né? Oi? No SUS consegue? Não, no SUS não consegue, não. Só se o paciente tiver convênio. Uhum. Certo? Então, se tiver tendo infecção urinária, rejeição, perda do enxerto, seriam as indicações para poder tratar, né? Nas diversas séries da literatura, o resultado é um só, que é importante a gente discutir com os nefrologistas, certo? O refluxo não altera negativamente a função do enxerto, a rejeição celular aguda, então rejeição é o fator de pior da função do enxerto da maioria dos pacientes, né? E aqui é a questão de avaliar por tempos maiores, certo? Isso aqui é o mesmo trabalho. Então, a recomendação é que a situação comum, na maioria das vezes sem significado clínico ou prejuízo da função renal, deve ser acompanhado juntamente com a função renal, correção cirúrgica apenas nos casos de infecção urinária de repetição ou piora abrupta da função renal após afastar o quadro de rejeição. E o tratamento pode ser endourológico ou o reimplante cirúrgico. Certo? Paciente que não urina no pós-operatório, a gente tem que lembrar isso aqui, né? A bexiga é igual a bomba d'água, que joga água para frente lá na irrigação na roça, né? E a uretra é igual ao cano. Então, a bomba tem que estar funcionando e o cano tem que estar desobstruído. Esse é o raciocínio básico que a gente tem que ter em todos os pacientes que não conseguiram urinar no pós-operatório. A hiperplasia prostática benigna é uma das causas importantes e a outra causa é isso aqui, né? A questão da inervação vesical. A inervação vesical é extremamente complexa, né? E, por exemplo, diabetes já altera a função da bexiga por lesão neurológica. Lembrar isso aqui, eu coloquei esse slide aqui para os residentes que estão chegando agora. Bertana, inclusive, me perguntou isso hoje. A gente quer fazer o paciente urinar. Como é que a gente faz o paciente urinar? A gente tem receptores alfa no colo vesical e na uretra, certo? Então, se eu quero facilitar a passagem da urina, eu uso um alfa bloqueador, certo? A gente tem receptor M2, M3 e beta 3 na bexiga. Se eu quero melhorar a acomodação, o relaxamento do músculo da bexiga, eu dou um agonista beta 3, que o único que a gente tem no mercado é o Mirbetriq. Se eu quero inibir contração da bexiga, eu dou anticolinérgico, que a gente tem o Retemic, tem Vesicare, tem Imperi, tem Enablex, tem uma série de medicamentos comerciais que são anticolinérgicos. Certo? Você pode dar, inclusive, associações de anticolinérgicos com beta-3 agonistas. Ok? E a gente tinha só um remédio disponível comercialmente, que era o Betanecol, que era um colinérgico. Então, ele ia aumentar a contração da bexiga. A bexiga ia contrair mais. Né? Era o Liberan, que, por causa da dose dele cardiotóxica é muito próxima da dose terapêutica, ele foi banido, não produz mais o remédio no mundo. A Araújo até, ela tem alguns pacientes que gostam de Liberan e que conseguem manipular na Araújo, mas é extremamente caro a manipulação, certo? Deu para entender aí, Bertani? Deu sim, beleza. Eu te mandei um outro esquema mais cedo também, que era da fisiologia lá, para você poder entender as vias diferentes. Sim. Manda esse esquema para a gente também. Vamos mandar. Mas a minha dúvida, na hora que eu li, assim, a primeira vez, era o seguinte: se um paciente tinha uma bexiga hiperativa, então eu teria que dar um medicamento para relaxar essa bexiga e o medicamento para poder contrair o esfíncter. Aí a minha dúvida era saber se tinha um medicamento específico para fazer esses dois mecanismos simultâneos. Eu acho que é meio difícil, né? Não tem. Existe até remédio que aumenta o tônus aqui na uretra e diminui, por exemplo, incontinência urinária de esforço feminina. Certo? Uhum. Então, existe esse remédio. Se o paciente tiver uma dessensibilização aqui, né, do esfíncter, então ele vai ter a contratividade da bexiga constante e vai ter a incontinência também. Sim.
E aí a dúvida era essa, era o oposto. O raciocínio é diferente. Depois nós vamos ter uma aula só de bexiga hiperativa, porque o raciocínio é diferente. A gente tem que entender primeiro como é que acontece a bexiga hiperativa para a gente entender como é que é o tratamento dela, entendeu? Uhum. Aí é questão de via aferente e eferente, de simpático e parasimpático, certo? Sim. Aí a gente vai conseguir te explicar melhor essa questão do medicamento. Mas quando o paciente entra em retenção urinária, a primeira coisa que a gente passa é o alfa-bloqueador, né? Por causa disso daqui, ó. A gente tem que guardar essa figura aqui, certo? Que aqui é o alfa-bloqueador onde ele vai ter a sua melhor ação. E a próstata fica aqui no homem, né? Então ele vai relaxar, inclusive, o músculo prostático também. Certo? Denilson, só uma coisa. Outro dia eu estava estudando isso e aí o Betanecol, eu vi que não conseguiram comprovar, o que eu tinha entendido era isso, que não conseguiu comprovar que ele era eficaz e que por isso ele não tinha, por isso ele foi tirado do mercado e não tem indicação. Eu achava que não usava mais prescrever, eu até vejo algumas pessoas prescrever. O Betanecol só tem uma indicação, que era quando a gente tirava a sonda de paciente pós-RTU, esse paciente não tem lesão neurológica. Então, o Betanecol ele é bom nesse grupo de pacientes. Ele funcionava muito bem, certo? A gente estendia isso, por exemplo, nos pacientes da Procto, quando fazia aquelas cirurgias, lesa aquele plexo nervoso ali da lateral, da asa lateral da bexiga, e esses pacientes entravam em retenção. O Betanecol ajudava um pouco nesses casos. Mas ele foi tirado do mercado porque a dose dele terapêutica, que era 25 miligramas 3 a 4 vezes por dia, ela é muito próximo da dose cardiotóxica. Por isso que não está errado manipular, então, mandar manipular. Eu vejo que tem alguns chefes que gostam e outros que não gostam. Teoricamente, não deveria. Né? Eu tenho paciente no consultório que só urina bem com Betanecol, que tem bexiga hipocondríaca, diagnosticada em urodinâmica e tudo mais, e que só urinam com Betanecol. Com outro remédio, ela não funciona bem. Né? Então, retenção urinária, avaliar a obstrução, esclerose de colo vesical, estenose uretral, hiperplasia, avaliar as funções miccionais, AVC prévio, dificuldade miccional prévia ao TX, lesões neurológicas e tratamento de acordo com as causas. Isso aqui, lá para frente, é uma aula de técnica cirúrgica, que depois eu dou para vocês, que é do transplante no doador, no receptor. Tem os dados da gente, que eu vou passar só para o Chico ficar orgulhoso. Chico, nossa, essa aula de técnica me interessa muito. Tu me passou hoje os dados, olha lá, ó, Chico. Dos nossos doadores, ó. Cadê? Bacana demais. Aqui, ó. Fiz esse slide hoje, ó. 638 pacientes, 446 à esquerda, 192 à direita, 7 com 3 artérias. E aí? Era contraindicação 3 artérias, não é? Nenhum desses pacientes aqui no exame de imagem mostrou. A gente achava que era uma ou duas. 132 com 2 artérias e 499 com uma artéria, que saiu errado no meu slide. O IMC, o tempo cirúrgico de 28 minutos a 3 horas e 40. Chico lembra desse aqui de 3 horas e 40, estava todo mundo junto lá. Eu acho que eu estava no de 28 minutos. Perda sanguínea aí de 30 a 750 ml, isquemia aqui de 1 minuto e 27 a 6 minutos e 13, com a média de 2 e 18, sem conversões, 1 a 3 dias de internação, complicações intraoperatórias, uma lesão de cólon. Isso aqui foi muito engraçado, porque foi quando o Marco conseguiu uma ultracísio, você lembra, Chico? Ele conseguiu ultracísio e a gente quase não usava ultracísio, e o doador arrumou ultracísio. Eu falei assim, não, vamos fazer ultrassom com ultracísio. A primeira tesourada que deu, ele abriu o copo. 2 lesões de cava, 2 lesões de veia renal, pós-operatório, 4 equimoses de ferida, 1 paciente com atelectasia, 3 pacientes com hematoma de ferida e 2 pacientes a gente teve que lapar. Eu entrei com ele nesses 2 casos aqui. Interessante que os 2 foram a mesma coisa. Nefrectomia esquerda e aqueles vasinhos que ficam lá em cima, assim, embaixo do fígado, que a gente vai soltando aquilo ali, ligando, sangrou, os 2 sangraram ali daquele lugar. Um achou o lugar, parou o sangramento, o outro não achou, colocou umas esponjas lá, um Surgicel, uns negócios, parou também. Então, só para poder mostrar isso aí para vocês. Bacana demais, hein? Ok? Denilson. Fala, meu. Só uma pergunta. Aquele negócio da uretrocistografia miccional no paciente que tem